queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as contradições da Bíblia. Eu vou ler aqui Gênesis 1, vamos falar sobre a criação do mundo, sim! Os crentes vivem afirmando que essa Bíblia é um livro perfeito, vindo do céu, das mãos desse tal Deus, enviado para os crentes. E que a verdade absoluta está dentro desse livro, que todos os livros é do demônio, e que só aqui é de Deus, e que só aqui fala a verdade. E ai daquele que não acreditar nesse livro. É assim que a religião tem aprisionado pessoas que se deixam enganar, pessoas que não abrem o seu entendimento, que não procuram o conhecimento. Aí cai nas garras desses ratos gulosos, que o objetivo deles, todo mundo já sabe, simplesmente ganhar dinheiro. E esses crentes vivem afirmando que esse Deus é onisciente, onipotente, todo-poderoso, único Deus e que além dele não há outro. Que ele sabe todas as coisas, é perfeito. Bom, quem é perfeito não pode cometer nenhum erro. Quem é perfeito faz as coisas todas perfeitas. Então já dá para perceber que não existe nenhuma perfeição. Não existe perfeição nas coisas da natureza, não existe perfeição em nada que existe nesse mundo. Mas esse povo afirma em dizer, ah, Deus é perfeito, fez todas as coisas maravilhosas. Ah, Deus é lindo, Jesus é lindo. Diante de tudo isso, não tem como negar que esse ser não tem nada de poderoso, não tem nada de amoroso, é simplesmente fruto da imaginação limitada de seres humanos. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui a leitura, né? Antes que o tempo vá embora, porque o tempo a gente não consegue segurar. Vamos lá. Então aqui, ó, Gênesis 1 fala assim: no começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Agora eu pergunto, esse cabra não tinha o que fazer na vida, não, era? Ele ficava ali, voando, pairando sobre as águas da terra. Com tantos planetas no universo, de várias formas, não importa, se ele é todo poderoso, ele poderia ir até em planetas que estão em formação, ainda aquelas bolas de fogo, já que ele é todo poderoso, ele poderia ir passear lá também nesses planetas, né? E não ser destruído, porque ele era o todo poderoso. E ele que era o criador de todas essas coisas, fala sério. Então eu pergunto, mas vem cá, então Deus já encontrou a Terra? A terra já estava pronta, ele não fez a terra, é isso? Aí ele aproveitou que a terra estava lá, já tinha água. Então ele também não fez a água, ele não fez a terra, ele não fez a água e ele também não fez a escuridão. Porque a terra já estava lá sem forma, a terra não tinha forma, né? Não tinha forma? Como assim? Tudo não é forma? Ó, uma forma era o quê? Achatada, redonda, quadrada. Não tinha forma, a forma que ela é hoje. Qual forma? Gente, fala sério, olha só. Então, ela não tinha forma. Então, Deus disse, né? E o espírito dele se movia por cima da água. Não tinha o que fazer, né? Com tantos lugares no universo, o céu é tão chato assim. Gente, parece que esse céu, aonde esse ser vive, é tão ruim, tão chato, tão rotineiro, tão monótono, que ninguém quer ficar lá. Já reparou que ninguém quer ficar no céu? Nem o próprio Deus quer ficar no céu? Ele ficava passeando ali sobre a terra, gente, a terra. O espírito dele ficava pairando ali, ó, sobre as águas da terra. E agora eu pergunto, quem foi que fez a água? E quem foi que fez essa terra? E quem foi que fez essa escuridão? Diz que ele fez todas as coisas. Mas aqui não, diz que a terra já estava lá. Aí ele foi lá e continuou fazendo lá, né? As doidices dele lá. Vamos lá. Então Deus disse que haja luz.
Então ainda não existia luz, né? Imagina, não existia luz. Olha, ele não conhecia a luz, não. E a luz começou a existir. A luz começou a existir na terra, né? Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Então ele criou a luz, mas ele não sabia que era boa, porque ele não era onisciente, né? Como assim? Não disse que ele sabe todas as coisas? Como que ele não sabia que a luz era boa? Só depois que ele fez, ele viu que era boa. Ah, tá. Eu não gosto de frango com abóbora. Aí eu comi o frango com abóbora, eu descobri que é bom. Ah, agora eu quero frango com abóbora. Vou repetir esse prato porque é bom. Eu não sabia. Deus também não sabia que a luz era boa, só depois que ele fez. Deus pôs na luz o nome de dia. Olha só, o dia. Agora preste atenção numa coisa. Ele fez o dia, ó. Ele fez o dia, né? E na escuridão pôs o nome de noite. Então já existia noite. Porque se era tudo escuridão, né? Só existia água e escuridão. Mas aqui já disse que a escuridão ele deu o nome de noite. Passou e veio amanhã. Esse foi o primeiro dia. Olha só, o dia já passou. Então disse Deus que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas partes. Era tudo junto, né? A água cobria tudo. Não tinha terra, não. Não mostrava a terra. Era tudo coberta pelos oceanos. Se for ver as teorias da ciência, nada tem a ver, né, gente? A Terra era uma bola de fogo e bilhões de anos que foi se formando. Aí foi se formando as águas, foram evaporando, que já havia poucas águas. Depois que foram surgindo as águas. É bom pegar vídeos sobre esses assuntos, né? Porque eu não vou conseguir resumir toda essa história aqui nesse vídeo. As águas foram surgindo. Aí ele quer dizer, aí aqui na Bíblia já é narrada que a água já existia lá na terra. E toda a terra era coberta de água. Não havia superfície seca, né? Foi Deus que separou. Então, em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separa a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima dessa divisão. Deus pôs o nome de céu, ó. Até essa deu o nome de céu. Passou e veio amanhã. Ó, já passou outro dia. Esse foi o segundo dia. Que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, a fim que apareça a terra seca. Aí apareceu a terra, né? A terra apareceu, o mar recuou e ficou ali a terra seca. Deus pôs na parte seca o nome de terra e nas águas que se havia juntado, ele pôs o nome de mares. Já não tinha o nome de mares, então, né? Quando tava aquela água toda cobrindo toda a terra, ainda não tinha o nome de mares, não. Ele que deu. E Deus viu o que havia feito, era bom. Ele nunca sabia que era bom, nunca. Ele tinha que fazer para depois descobrir que era bom. Agora eu pergunto, se ele estava aqui fazendo a terra, quem foi que fez então as outras coisas? Pode ser que exista vidas até mais inteligentes do que esse planeta. Outros tipos de vida também menos inteligente. Ninguém sabe, né? Não se sabe. Não se pode dizer que sim, nem que não. Enfim, o universo inteiro, gente. Como é que ele só veio descobrir que tudo era bom que ele fazia depois que ele fazia? E quem foi que fez as outras coisas? É notável que quem criou essa história sobre a criação do mundo não sabia do que estava acontecendo lá em cima. Não sabia que existia, porque eles não estudavam, não tinham sabedoria ainda, né? O conhecimento da ciência, para saber que lá em cima haviam planetas, galáxias. Essa pessoa não sabia. Mas a Bíblia não é inspirada por Deus, por que Deus não falou para ele dessas coisas?
Gente, porque isso não passa de imaginação humana. Quando é que esses religiosos, eu não digo os poderosos que sabem, os poderosos, dono de igreja, sabem. Eu estou dizendo o povo iludido. Quando é que esse povo vai acordar para essa realidade? Em seguida, disse ele, que a terra produza todo tipo de vegetais. Isso é, as plantas que dê semente e árvore que dê frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão fruto. E Deus viu que o que havia feito era bom. Mais uma vez. Aí ele fez todas essas coisas. As árvores já dando frutos, sementes. Olha só. No segundo dia, né? No terceiro dia. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então, ele já criou as plantas que davam frutos e semente no segundo dia. E aí veio o terceiro dia. Então, disse Deus, que haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias. Mas aquele não já tinha separado no primeiro dia? Ele separou a luz da escuridão que estava sobre a terra e deu o nome de dia e de noite. E como é que agora ele já separou, ele já veio fazer a separação? Viu aí as contradições? Então Deus disse que haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Ele tá falando aqui do sol e da lua. Então, como é que pode? Agora me diga, como é que pode as plantas que dão semente e as árvores que dão frutos, os vegetais em geral, ter sido criado primeiro do que o sol? As plantas dependem do sol para sobreviver, para crescerem e darem frutos. Gente, fala sério, né? Acordem, né? Ele não sabia que as árvores e as plantas não iam sobreviver sem o sol. Ele não sabia também que a lua não tem luz própria. Coisas que a gente aprende já desde criança, mas o Deus poderoso não sabia disso. Para você ver. Agora me diga, isso é ou não é uma história contada por pessoas que não sabiam nada da vida, só queria criar um Deus para que as pessoas seguissem ele e ficassem assim dominada. Simplesmente isso, gente, não tem outra explicação. E aqui diz também, ó, e fez Deus também as estrelas. Ele não sabia que o sol é uma estrela. Não sabia. O sol, a lua e as estrelas são outras coisas, né? Para esse Deus que nada sabe. Quem inventou a história não sabia dessas coisas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem dia e noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voa no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidades se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu o que havia feito era bom.
Nunca era bom. Ele nunca sabia, né? O tempo todo da criação, ele não sabia que nada era bom. Só depois que ele fazia. Ele tinha que testar primeiro. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas do mares, e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos e selvagens. Mas animais domésticos não são gato, cachorro, todos os tipos de animais que podem conviver com os seres humanos em suas casas ou, enfim, em seu domínio. Como assim domésticos, se não existiam pessoas ainda para domesticá-los? Gente, já parou para pensar sobre isso? Olha só, olha só. E aqui não está dizendo que foi o próprio Deus que disse, né, que ia criar os animais domésticos. E os animais que se arrastavam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. Assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Animais domésticos, animais selvagens. E os que arrastam pelo chão. E viu que o que havia feito era bom. De novo. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Aí depois que ele foi criar os seres humanos como nós. Nós quem? Nós quem? Ele estava falando com alguém. Tinha mais alguém com ele. Tinha alguém ali presenciando a criação dele. E que o humano ia ser feito igual a ele. Ou seja, os humanos... os humanos Deus era igual a nós. Então esse Deus era igual aos humanos, né? Então ele falou assim, vamos criar agora os humanos igual a nós, né? Então ele não estava sozinho. Tinha mais alguém semelhante a esse Deus. Com a nossa aparência, né? Fala sério, né, gente? Acorda. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Então, Deus não estava só, tinha mais alguém ali com ele. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecido com Deus. Agora eu pergunto, quem que estava lá para presenciar tudo isso, para contar essa história? Quem que presenciou toda a criação, né, do mundo para mostrar? Só se foi Satanás, né? Mas eu não sei se ele já era criado aqui. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e a dominem. Agora olha só, tenham muitos e muitos filhos. Então olha só, se só havia eles dois, porque Deus deu ordem para eles terem filhos e espalhar a terra. Então era para ter filhos e os irmãos casarem entre si. Aí os irmãos tiveram filhos, os irmãos se casaram com as irmãs, porque se só tinha Adão e Eva, aí eles foram tendo filho e seus filhos se casando entre si, irmão com irmã, filho do pai e da mãe. Sim, senhor, gente. Peraí, né? Vocês não vão inventar outra historinha, porque era para eles se terem muitos e muitos filhos. Aí ia ter filho, ia tendo filho, e os filhos se casando entre si. Isso que aconteceu, gente, não tem outra não. Não tem outra ideia não. A ideia é essa. A realidade, se essa história fosse verdade. Só que quem contou ela não pensou em tudo. Tinha uma mente limitada. Não tinha muita sabedoria para desenvolver uma história mais... vamos dizer que veio uns extraterrestres, que veio aqui e aí geraram filho com eles. Veio um casal, ou Deus criou mais outro depois. Não, a história é essa.
A história era unicamente para eles dois terem muitos e muitos filhos. Terem filhos, gente, tá? Terem filhos. Deus não disse que ia fazer outras pessoas para casar com os filhos deles, não. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Não era para comer carne, não. Era só para comer os frutos, tá? Não era para comer os peixes, nada disso, não. Ele falou que eram as plantas. Era para comer as sementes, para comer as plantas. No 30, diz assim: mas para todos os animais selvagens, as aves e para os animais que se rastejam pelo chão, eu dou capim e verdura como alimento. Olha só! De onde vem então isso dos animais devorarem uns aos outros? Ele criou todos os animais. Aí todos os animais comiam capim. Olha, gente, olha só. Olha a ilusão dessa criatura que contou essa história. Ele achava que os animais comiam capim. O leão não comia lá a zebrinha, não devorava lá o coelho, a raposa não comia as aves. Todo mundo comia capim. Olha só que historinha. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. E assim terminou a criação do céu e da terra e tudo que há nele. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas. Olha, em 7 dias ele criou tudo. Segundo a ciência, levou bilhões e bilhões de anos para que tudo fosse criado. E é assim que a gente vê que muitas coisas levam anos e anos para serem criadas, para surgir na natureza. Mas aqui diz não, que em 7 dias Deus criou todas as coisas. E descansou de todo o trabalho que havia feito. Ele descansou. Gente, se ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele não cansa, ele não chora, ele não sente dor, ele é perfeito. Mas aqui diz que ele cansou, nós cansamos, nós gastamos a nossa energia, nós somos humanos. Então, nós gastamos toda a nossa energia, nós precisamos de alimentação, né? Precisamos nos nutrir, recarregar nossas energias através dos alimentos. E esse Deus também cansa. Será também que ele precisa comer e beber? Ele cansou de todo o trabalho que ele teve, olha só. Aí ele descansou. Gente, que terrível. Então, abençoou o 7º dia e o separou com o dia sagrado. Pois esse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Engula se você quiser, seus abestalhados. Engula essa. E muitos engoliram. Eu era bestalhada também, acreditava nessa história da carrochinha. Eu era uma lesada, acreditava nessa história. Só que quando eu lia, eu ficava assim, mas peraí, dentro de mim eu questionava, peraí, mas ele é Deus poderoso, como assim que ele cansa? Deus cansa? Sabe, quando eu questionava, aí os religiosos diziam que eu não podia ficar questionando isso, não, que eram os mistérios de Deus. Aí eu ia deixando pra lá, né, e fui, e o tempo foi passando e eu dentro desse engano. Ainda bem que eu acordei. Gente, como eu fui tola, como eu fui burra de acreditar nessas coisas. Quantas contradições a gente encontra aqui nesse livro, gente. Um livro que não tem nada vindo de nenhum ser melhor do que nós, de nenhum ser todo-poderoso e perfeito ainda menos. Ele criou o dia e a noite antes de criar o sol. Que ele só veio criar o sol e a lua depois. Mas ele já havia separado dia e noite. Depois ele cria as plantas antes do sol. A vegetação, né? Que nós sabemos que
Tudo isso depende do sol. Se o sol deixasse de existir, a vida na Terra toda morreria. Não ia sobrar nada para contar história. A Terra depende do Sol. Tanto é que muitos planetas não existe vida porque está a uma distância bem diferente do que a Terra tem do Sol. Essa proximidade que a Terra tem do Sol é que garante a vida aqui. Se fosse mais ou menos, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, não haveria vidas aqui na Terra. Também se ela estivesse mais afastada, não haveria vida aqui na Terra. Como é que houve vida da vegetação na Terra antes do Sol ser criado? Gente, vamos acordar para a realidade. Já existia a diferença entre animais selvagens e domésticos antes de pessoas domesticando elas. Fala sério, animais carnívoros não comia carne, comia apenas capim e grama, comia apenas capim e verduras. Como assim? Os humanos não comiam carnes. Gente, fala sério. Está aqui a prova de quem contou essa história da Bíblia, quem criou, inventou as escrituras, né? Que a Bíblia veio depois, foi passada por muitas revisões e traduções, muitas coisas se perderam, muitas coisas foram acrescentadas. Dá para notar que essa pessoa não conhecia nada. E quando ele disse, tenha muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e dominem. Ele falou que era para se espalhar por toda a terra. Não ia ficar uma parte da terra sem que houvesse os filhos dele, de Adão e Eva, né? Notamos aqui que essa pessoa não tinha noção de nada da vida. Por que Deus não falou assim? Os descendentes de vocês não só vão dominar toda a terra, porque vocês vão criar o avião. Uma viagem que vocês levariam 3 dias para chegar em outra parte da terra, vocês vão chegar em 2 horas de avião. O avião vai voar e vocês vão de uma parte da terra para outra. As viagens que durariam 3 dias vão durar horas, 2, 3 horas, porque vai ser muito veloz esse aparelho que você vai criar chamado avião. Por que Deus não falou isso? Porque essa pessoa que criou esse Deus, ela não sabia, nem imaginava. Tinha a mente só voltada para as coisas que aconteciam naquela época. O que era que se praticava mais naquela época, gente, naquele tempo arcaico? Era ter filhos, tinha que ter muitos filhos para morrer na guerra, porque viviam tendo guerras. Então tinham que ter bastante filhos mesmo, porque precisava de carne, né? Para morrer ali na carnificina das guerras. Hoje em dia as empresas precisam de muitas mãos de obras, né? Para trabalhar. No passado, a indústria precisa de muita mão de obra hoje. Mas no passado, a mão de obras eram para as guerras. E o que se praticava muito naquela época era fazer filho e pubar, beber, não tinha nada de interessante, gente, para aquele povo, né? Era só fazer filho, ir beber. Os machos iam se divertir lá com as prostitutas. As mulheres eram criando seus filhos e cuidando dos seus maridos, sendo submissas. Essa era a vida. E não era diferente na época de Adão e Eva. Eva, coitada, se Eva tivesse existido mesmo, nada disso existiu, tá? Isso é só uma historinha criada por esses homens. Mas nesse tempo deles, não tinha nada de interessante para as mulheres. O trabalho delas era parir, cuidar dos maridos, cuidar da casa e nada mais. Cuidar dos animais. Era isso, gente, que tinha para essas mulheres. Não tinha nada de mais interessante assim. Para os homens também não tinha tantas coisas. Então, eles falavam das coisas que eles viviam, que estavam no alcance dos olhos, do entendimento deles e da época deles.
Então, não tinha nada de espiritual, não tinha nenhum anjo vindo do céu, que foi enviado por um Deus que sabia todas as coisas, ou Deus, assim como essas pessoas acreditam que foi o próprio Deus que escreveu, e Deus deu a tábua do 10 mandamentos lá para Moisés. Gente, fala sério, acorda para a realidade, tá? Por isso que eles não falavam de nada que vinha pelo futuro, porque não tinha nenhum ser que conhecesse algo fora daquele tempo. Eram unicamente ideias pequenas, de mundinho fechado, de somente coisas que eles conheciam naquela época. Por que que ele não falou? Ah, no futuro, os seus descendentes, vão existir cientistas que vão criar máquinas, que vão criar objetos que vão para o espaço, e vocês não vão dominar somente a Terra. Vocês não vão se espalhar somente pela Terra, vocês vão se espalhar pelo espaço. Vai ter um planeta chamado Marte, que em 2021 já vai se falar muito sobre essas coisas, que os cientistas estão indo e que até em 2030 já querem levar seres humanos para colonizar esse planeta chamado Marte. E que muitos outros planetas vão surgir, onde vocês vão se espalhar por lá. Vocês não vão ficar somente no planeta Terra, não. Muitos dos filhos de vocês não vão ter espermatozoides, as mulheres não vão ovular. Por que que ele não falou disso? Só falou, vai encher, todo mundo vai ter filho, vai encher a Terra. Só falou isso, né? Se multiplicai. E domine e se espalhe por toda a terra. Ele não falou de nada que poderia acontecer aqui, ó. Muitos de vocês vão fazer inseminação artificial, que vai ser possível no futuro. Cientistas vão descobrir que a avó vai gerar o filho, que mulheres vão gerar os filhos que não são dela, vai gerar os filhos de outras mulheres na barriga delas. A avó vai gerar o neto. Ela vai ser vó, ela não vai ser mãe, porque a mãe é a filha dela. Por que que eles não falaram dessas coisas? Que vai ser possível fecundar os bebês em laboratório e depois colocar na barriga das mães. Ou no futuro vai ser possível gerar os bebês em máquinas, ou até mesmo implantar útero na barriga de um homem para que os homens também gerem os bebês e façam cesariana. Ah, no futuro vai ser possível os bebês abrirem a barriga da mulher com a cirurgia, tudo seguro para salvar a vida da mãe e dos filhos. E assim as mulheres não vão morrer no parto e nem o bebê, porque vai ter uma cesariana. Vai existir uma anestesia que vai fazer as pessoas dormirem e elas são operadas e não vão sentir dor nenhuma. E vai ser como se elas estivessem mortas, vão apagar e vão acordar operadas. Por que que ele não falou de todas essas coisas? Por que que ele não falou, a população vai ficar muito grande e vão destruir os mares, vão poluir os ares e vão destruir, a terra vai ficar enfraquecida. Os humanos vão destruir a terra com seus poluentes. Por quê? O aquecimento global vai acontecer e a vida na terra vai ficar complicada. Por que que eles não falaram disso? Não falaram, né? Porque eles não sabiam. Não sabiam de nada, porque aqui não tem nenhum Deus onisciente, onipotente, que conhece o futuro, conhece todos os tempos, presente, passado e futuro. Não diz que ele é o alfa e o ômega, o todo-poderoso, o princípio e o fim? Cadê? Gente, não tem nada de sobrenatural. É tudo natural. É tudo fruto da mente humana. E nada mais. Assim como tudo, assim como o inferno. Que todos já sabem que inferno é sepultura. Não tem nada além disso aqui, da matéria. Não tem nada além do sobrenatural. Se existisse espírito, alma, eles não poderiam sentir dor, porque precisa do corpo para sentir dor. E almas queimando lá no inferno. Fala sério, né, gente? Acorda para a realidade. O inferno é sepultura. E eles compararam com o lugar onde queimavam os corpos, o lixo,
os corpos dos condenados e os lixos. Aí eles fizeram associação. Gente, não tem nada a ver com esse inferno que os religiosos criaram para causar medo na humanidade. Os humanos ficam com medo do imaginário e elas se entregam às religiões, se tornam submissas, fazendo assim todas as vontades desses homens que se dizem servo de Deus, que para você ter ligação com esse Deus, você tem que fazer a vontade do que você tem que obedecer o que esses homens estão fazendo. E aí você faz ligação entre esses homens e Deus, a obediência às leis que eles estão pregando, que é desse Deus, e se você não fizer, você vai se lascar. Você vai perder a sua tal salvação, que você não sabe que salvação é essa, você não sabe que pecado é esse que você tem, que você nunca paga, que até o tal do Jesus, segundo a história do livro, veio para acabar com esse pecado. Ele veio, sofreu tudo, segundo a história, né? Que é mais outra mitologia. Ele veio, morreu pelos pecados, disse, tá consumado, e o pecado continua, você continua devendo. Fala sério, acorda para a realidade, gente. Acorda você, religioso. Você que está sendo enganado, porque o seu líder religioso, ele sabe da verdade. Ele é um charlatão, um malandro, que só quer ter você aí, ó, burro, acreditando em tudo que ele prega. Ele quer ver você acovardado, com medo do imaginário. Para a realidade, acorda para a realidade, criatura. Por que esse Deus, então, que é todo-poderoso, ele não falou das coisas futuras? Só falaram das coisas dali, da realidade. Essa pessoa que contou a história não sabia nada do que vinha além. Ele não conhecia o futuro. Simplesmente ali. Aí contou aquela historinha, porque assim, ele achava que só existia a Terra, que ele não sabia que existia um universo lá em cima. Ele não sabia que o Sol é uma estrela. Ele não sabia que a Lua não tem luz própria. Ele não sabia que as plantas não podem sobreviver sem a luz do Sol. Ou qualquer coisa na Terra, né? Ele não sabia que o Sol já existia antes da Terra. Ele não sabia que o Sol já existia antes da vida na Terra. Então, era uma pessoa desprovida de informações do que realmente acontecia no universo. Eles só sabiam do que acontecia na Terra. A mente, ó, estava presa aqui no plano Terra. Não ia além. E eles achavam que tudo estava acontecendo aqui em cima. Eles não paravam para imaginar o que Deus fez antes. E as pessoas que foram levando adiante essa mitologia, elas não pararam para imaginar, para pensar. Bom, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Por que então só existia a Terra ao centro de tudo? Só existe aqui o nosso mundo, nós somos superiores. Gente, isso é o ego humano, né? A vaidade humana é terrível. O homem se acha superior aos outros animais, ele acha que ele tem domínio de todas as coisas, né? Enfim, ele acha assim que ele está abaixo de Deus e Deus está acima de tudo. e que todos estão abaixo das leis deles. O maior sonho do religioso é dominar toda a terra. O maior sonho do religioso é manter dentro da religião todos os seres humanos. Aí fica assim, ó, divididos. O Islã, o cristianismo. O cristianismo quer espalhar sua religião para toda a face da terra e dominar a terra toda. O Islã, a mesma coisa. E outras religiões, né? Essas duas são as maiores. Mas tem muitas outras. Todas querem dominar, quer que o seu Deus esteja acima de todos e todos abaixo dos poderes deles. Olha aí o Talibã. O Talibã também quer, o povo do Talibã também quer vocês religiosos, evangélicos. Vocês querem que o Talibã domine? Que bem que vocês têm algo parecido com o Talibã, né? Vocês são muito semelhantes. Mas imagina aí, se vocês tiverem que deixar de adorar Jesus, porque eles não adoram Jesus.
Imagina se eles dominarem a terra. Aí fica essa guerra. E é isso, religiosos só querem isso, dominar a terra. Imagina, porque vai dar muito dinheiro, as pessoas não vão questionar, eles não querem a ciência, ok? Porque a ciência não pode andar assim com a religião. Não bate a ideia de religião com a ciência. Não bate, não tem como. Ok? A água e o óleo não podem se misturar. Assim, a religião e a ciência não podem se misturar. O sonho dos religiosos é que a ciência acabe. Porque eles querem voltar para o mundinho das trevas mesmo. Querem que as trevas voltem para eles matarem, queimarem as pessoas que eles consideram bruxas. O que seria bruxas hoje? Religioso, seja cristão ou outros. Bruxas seriam os ateus. Não acreditam. Quem não acredita no que eles pregam, no Deus deles, seriam os bruxos e bruxas. Então, eles querem voltar para o mundinho das trevas, onde eles matam ateus, homossexuais, os feiticeiros, pessoas de umbanda, de matrizes africanas. Se não servem ao Deus dele, se não pregam o que eles pregam, se não vivem o que eles querem que vivam, todos seriam mortos. Ok? Esses que seriam os bruxos, considerados por eles. Então, gente, vamos acordar para a realidade. A religião é isso. A religião funciona assim, na base do medo. Te ensinando, te doutrinando. Aí você fica condicionado à ideia desse livro arcaico, cheio de mentira. Procura estudar esse livro. Gente, eu aconselho, vai estudar o livro e fala assim, deixa eu ver o que é que eu vou encontrar de errado aqui nessa Bíblia. Comece a ler. Eu recomendo, leia de Gênesis até Apocalipse. Um pouco a cada dia, você lê um pouquinho. Mas leia tudo. Pega essa página aqui toda e leia. Você vai ver quantos erros tem aqui. Você vai ver, por mais religioso que você seja. Você vai ver, tá? Você vai descobrir, vai ver aqui que tá cheio de coisas que não batem. Que não tem lógica. Que você vê na realidade as coisas se revelando de uma forma que não bate com a Bíblia. A vida revela, o mundo revela, o mundo mostra pistas todos os dias de que esse livro é uma mentira. E ela própria se contradiz, ela própria revela também que ela é uma grande mentira. Você não precisa ir longe. Esse Deus aqui, desse livro mitológico, esse Deus, essa historinha contada, a história mitológica desse livro mitológico, contada pelas pessoas que acreditavam nele, contada pessoas que não tinham conhecimento do mundo fora daquilo que eles viviam. Eles não sabiam da ciência, da tecnologia que existia. Eles não sabiam que ia acontecer todas essas coisas. Nem esse próprio Deus, esse Deus não sabia, né? Eu não vou nem falar de quem estava contando a história. Esse Deus, ele não sabia das coisas que iam acontecer. Um Deus criado por pessoas que não sabiam de nada. Então, eles contaram lá a história, aquela historinha, se encaixava dentro do entendimento das pessoas que viveram naquela época. Porque aquelas pessoas que viveram naquela época estavam vivendo o que acontecia lá. Elas não tinham visão, elas não tinham conhecimento das coisas que veriam, porque elas não tinham nada de espirituais nelas. Cadê os profetas? Pessoas esquizofrênicas que achavam que tinha a visão de Deus, que o Espírito Santo falava com elas. Por que esse Espírito Santo, que sabe todas as coisas, não falou para essas pessoas que o mundo ia ficar assim como está hoje? Não falou da tecnologia, do avanço da ciência, olha, e muito mais coisas. Eu estou aqui vivendo nessa época, 2021, mas eu já tenho uma visão muito avançado do que pode vir. Tem coisas que não.
né? Mas eu já posso ter uma ideia de que muitas coisas que eu não imagino que existem poderão existir no futuro. Mas aquelas pessoas de lá não, gente. Então é assim, tá aqui um livro que não serve para nada. Como é que as pessoas dizem que esse livro é base de vida para as pessoas? É só ilusão. Só ilusão, fé e nada mais. Quem tem fé acredita, quem não tem, estuda, pesquisa e vai em busca do conhecimento, porque nós estamos aqui para isso. Os religiosos afirmam saber da verdade absoluta, né? E que se você não crê, você está perdido. Você tem que viver na escuridão. O jogo da religião é esse. Você tem que viver na escuridão, você tem que acreditar. Você não pode duvidar. Você tem que ser um servo, você tem que ser submisso. Você não sabe a quem. É um Deus que um dia vai voltar. Olha só a contradição. Um Deus que diz que criou todas as coisas. Criou o bem e o mal também. Se ele criou o mal, ele é idiota, ele é estúpido, ele é louco. Aí ele cria o próprio inimigo dele. Aí ele vai vencer. Eu pergunto, se ele era todo poderoso, por que ele não destruiu Satanás? Por que ainda disse que o mundo jaz do maligno? O mundo é dele. Até o mundo que ele criou, teve tanto trabalho que ficou cansado, teve que descansar. Aí ele perdeu o mundo para Satanás, então ele perdeu. Porque se ele fez, se eu faço uma coisa... Gente, se eu escrevo um livro e alguém vem e toma esse livro e diz que foi ele que escreveu, muda lá o nome, vai lá e faz alguma coisa e muda o nome e diz que o livro é dele, essa pessoa me roubou. Por exemplo, eu tenho minha música. Se aparecer um cantor aí cantando a minha música e não comprou a música, não comprou direitos autorais, e ele ainda bota lá que a música é dele, eu tenho que correr na justiça. Eu tenho que ir para a justiça para provar que a música é minha. Porque aí, essa pessoa é um ladrão, né? Roubou minha música, eu tenho que ir para a justiça para recorrer aos meus direitos. Porque eu sou a autora da música, sou a compositora. Então, como é que esse Deus criou o mundo, né? Que disse que até ficou fadigado, que teve que descansar. Agora, eu não entendo que esse negócio de sábado... O que é que tem a ver o sábado para descansar? Aí as pessoas têm que servir o sábado, né? Tem religião aí que segue esse sábado que ele criou, porque ele fez o mundo e cansou tanto que até hoje as pessoas têm que descansar no sábado. O cansaço dele passou para as pessoas, é hereditário, né? Enfim. Então eu pergunto, por que ele não tomou as coisas dele que o diabo tomou? Porque um ser tão pequeno, porque se ele é absoluto, e ele que fez os anjos, esse Satanás era um anjo. Daqui a pouco, eu não sei de onde foi que Satanás achou a maldade, que o céu é um lugar só de pureza, o céu é um lugar maravilhoso, e Satanás se rebelou. Aonde foi que Satanás viu o mal para se tornar mal? Para lutar contra o próprio Deus. A traição. Onde foi que Satanás viu alguém trair, conheceu a traição, para trair o próprio Deus que criou ele? Lá no lugar que não entra pecado, não entra coisa ruim, o pecado já saiu de lá. Aí diz, no céu não entra pecado, mas o pecado já saiu do céu. E eu vou deixar isso aqui para outro vídeo. Aí eu pergunto, por que que Deus não tomou o que era dele? Por que que diz que o mundo jaz do maligno? Então o diabo venceu, né? Então até agora o diabo venceu. Se Deus era poderoso, nunca ninguém pode vencer ele. Se ele é perfeito, ele jamais criaria um ser que ia se rebelar contra ele. Se ele é bondoso, maravilhoso, ele jamais botaria seus filhos na terra junto com um Satanás, que ia fazer eles comer um fruto, desobedecer ao Criador. Se ele ama tanto o filho, esses filhos jamais precisaria botar aqui no planeta. Ia morar lá para sempre com ele. Por que essas promessas só vêm depois, gente? É porque é uma história mesmo da carochinha, tá? Não tem nada de verdade nessa história. Então é isso, gente. Eu deixo aqui esse vídeo. Eu vou continuar. Mas eu vou estar fazendo outros vídeos sobre as contradições da Bíblia. Eu deixo esse por aqui porque já está ficando muito grande, gente. Então um grande abraço e até o próximo. Bye!